Agora, oficialmente, bom dia. Para nós é uma grande satisfação estarmos aqui hoje com todos vocês, para que a gente possa compartilhar conhecimento, para que possamos discutir sobre um tema tão importante, tão presente na nossa pecuária, que é a eficiência alimentar. Eu vou fazer uma breve apresentação para vocês, uma breve abertura, e então daremos sequência à nossa programação. Primeiro ponto, com muita alegria, eu agradeço a todos os realizadores do evento. Esse evento só é possível porque nós temos empresas, instituições, fazendas interessadas em fazerem acontecer. Essas empresas permitiram com que hoje estivéssemos aqui, nos deram condições para que nós pudéssemos discutir um tema tão importante. Então eu deixo meu muito obrigada a todos. Realizadores: Genex, Associação dos Criadores de Brahman, ABS, Central Bela Vista, Fazenda São Miguel, Gera Mais Digital, Rancho da Matinha, Integral Mix, Agro 10X, Genética Aditiva, Universidade do Agro, Alta Genetics, Neogen, Select Science, Nativa Propaganda, Melhora Mais, Semex, Neloriaba, Associação Brasileira de Angus, EAO Agropecuária, Embrapa Geneplus, Qualitas Melhoramento Genético, BRF, Grama Senepol, Terra Desenvolvimento, ANCP, Ponta, ABCZ, Programa Leilões e Remate Web. Nosso muito obrigada. Nossa programação de hoje, nós temos dois painéis muito importantes. No primeiro painel, durante a manhã, nós vamos tratar sobre o impacto da eficiência alimentar. Teremos um coffee break no meio do nosso painel durante a manhã. À tarde, falaremos sobre o progresso dos criadores de eficiência e depois teremos um debate. Para que a gente consiga trabalhar com essa programação tão rica, novamente, como no dia de ontem, nós precisaremos de responsabilidade com o tempo. Então, já os nossos painelistas, eu já peço desculpas adiantadas, o tempo realmente é curto, nós teremos todo esse cuidado para que a gente consiga atender ao prazo, tá, pessoal? E também, no momento do debate, a gente vai direcionando para que a gente faça isso da melhor forma possível. Peço para todos os que não estiverem ainda no nosso grupo de WhatsApp, que façam a leitura do QR Code, falem com a nossa equipe, participem do grupo. Ali a gente vai trocar algumas fotos durante o evento, algumas informações. Então, estejam com a gente no grupo do WhatsApp, por favor. Conseguiram ler o QR Code? Se alguém ainda, porventura, não conseguiu ou precisar, falem com a nossa equipe, que a gente já coloca vocês também. E um pedido especial, sigam a Ponta Agro. Hoje nós temos a transmissão ao vivo do evento nas nossas redes sociais. Nós temos muitos conteúdos interessantes. Sigam @Ponta Agro. Mandem também para os amigos, familiares, para que todos possam ter todo esse conteúdo interessante. Então vamos lá, vamos entender um pouco o que nós estamos fazendo aqui hoje. O nosso objetivo do evento é que a gente consiga fomentar a eficiência alimentar através de engajamento e fortalecimento técnico dos agentes envolvidos na pecuária eficiente. Esse ponto, para mim, ele é de maior relevância. Nosso objetivo, traduzindo isso aqui, é juntar todo mundo, é colocar todo mundo na mesma sala para que a gente possa conversar. Pesquisadores, centrais, assessorias, leiloeiros, empresas, técnicos, para que a gente possa colocar todo mundo no mesmo ambiente e trocar ideia e falarmos a mesma língua. Então, fomentar o mercado em prol de uma necessidade comum, que é a eficiência alimentar. Então, já deixo aqui para vocês, sintam-se à vontade, para que a gente possa conversar, todos possam expor suas necessidades, suas expectativas. Quando a gente fala sobre eficiência,
a gente tem um termo muito mais amplo do que normalmente a gente tem o costume de tratar. A eficiência ela é tratada em todos os âmbitos da nossa sociedade. Então nós queremos eletrodomésticos mais eficientes, carros mais eficientes, uma equipe, um trabalhador mais eficiente. A nossa pecuária eficiente é uma exigência. E todos os que estão aqui têm a responsabilidade de promoverem essa pecuária eficiente. A eficiência é a nossa capacidade de atingir resultados a partir de uma otimização de recursos. Como que isso vai ser feito? É o processo que nós estamos trabalhando. É o processo que todos nós temos que nos comprometer para que dê certo, para que a gente tenha um excelente resultado otimizando esse recurso. E esse é o nosso tema de hoje, através da eficiência na utilização de alimentos. Então eu trago para vocês um pouco dos nossos desafios. Por que isso tudo está acontecendo? O primeiro ponto que eu coloco para a gente é uma despadronização no discurso técnico. Então eu tenho certeza que todos vocês aqui conhecem sobre eficiência alimentar. Todos poderiam falar sobre eficiência alimentar. Mas será que nós falaríamos da mesma forma? Será que a gente fala de uma maneira que o mercado consegue realmente absorver, entender e utilizar essas informações? Essa despadronização muitas vezes traz uma insegurança. E essa insegurança gera uma não evolução das características em vários rebanhos e programas de melhoramento. Ainda, essa comunicação falha tende a trazer problemas para o nosso mercado. E, claro, as dúvidas sobre a seleção para a eficiência alimentar. Ontem, com um grupo um pouco mais restrito de pessoas, principalmente pesquisadores envolvidos, a gente discutiu muito sobre isso. Qual que é o caminho das pedras? Como que isso tem que ser feito? E o que eu já trago para vocês em relação ao que a gente conversou ontem. A gente precisa manter essa qualidade de informação e termos essa persistência e essa resiliência para que a gente possa encontrar o melhor caminho a ser seguido nessa seleção. Falamos muito ontem sobre os exemplos de outras características que já passaram, talvez, por esse momento. Características de carcaça, características de precocidade, precisaram traçar esse caminho para que hoje tivessem, talvez, uma segurança maior no processo seletivo. E é isso que nós estamos construindo aqui hoje. E o que a gente pode compreender frente às experiências que nós já temos e também a tudo que foi conversado ontem? Ponto número 1, que eu acho que é fundamental que a gente possa sair daqui com isso bem claro. O correto planejamento, acompanhamento, mineração, lapidação dos dados de uma prova de eficiência alimentar é fundamental para que a gente tenha qualidade da informação. Então, muitas vezes, a gente olha questões lá na frente. Mas será que o dever de casa a gente está fazendo bem feito? Será que essa coleta de dados está sendo realmente significativa em relação à qualidade da informação que nós vamos gerar? Esse ponto, para mim, é primordial. Ainda, a adaptação dos animais que participaram de uma prova é um fator decisivo. Se a adaptação não foi bem feita, a qualidade dos dados da prova em si, com certeza vai perder. Devemos nos atentar a mais fenótipos coletados. Hoje, o que a gente usa basicamente? Dados de consumo e de pesagens. O quanto que a interação entre os animais, tempo de consumo, duração de consumo, essa relação pode estar influenciando os dados que nós tratamos como eficiência. O quanto que essas informações diárias, e não somente a média ao final da prova, podem trazer para nós de mais informações. Então, também que possamos começar o nosso dia atentos a esse ponto. As pesquisas realizadas, elas elucidam temas referentes ao campo. Isso aqui, gente, tem que ser dessa forma, tá? Não é nenhum diferencial que a gente faça uma pesquisa que atenda às necessidades do campo. Isso é o básico. Tem que ser assim. E que a gente possa ter essa maior relação
entre pesquisadores e fazenda, entre sala de aula, universidade e o campo, para que a gente possa atender essas necessidades. O criador e o mercado são soberanos. Não adianta que a gente faça nada se no final das contas aquilo não impactar favoravelmente o mercado. Quem faz essa engrenagem realmente girar, vou falar para vocês que é a base da nossa pirâmide. É o nosso rebanho comercial. É quem vai entregar a carne que vai ser disponibilizada para a gente lá no mercado. Quanto que nós estamos trabalhando toda a cadeia para realmente entregar um resultado para essa produção? É esse mercado que deve gerir e direcionar o que a gente tem que fazer. A genômica apoia a fenômica. Ontem a gente falou muito que a era da fenômica é uma realidade. E que a gente possa entender a genotipagem como uma forma que a gente tenha para trabalhar de maneira ainda mais assertiva. E a nossa possibilidade, a magia do melhoramento. Todos que estão aqui são relacionados ao melhoramento genético. E é essa magia que nós temos. A partir do momento que a gente defina ou que a gente encontre uma única característica que resolva tudo, ou um animal perfeito que tenha todas as nossas exigências, a gente pode buscar uma outra área de atuação. Então, o nosso desafio é sempre prezar pelo equilíbrio, pela qualidade desses animais que vão transmitir os seus genes. Mas será que tal característica é antagônica a outra? Será que se eu selecionar dessa forma eu vou prejudicar em outro ponto? Pessoal, melhoramento é isso. É que a gente consiga encontrar os melhores indivíduos equilibrados que possuem esse grupo de genes que vão ser transmitidos e que a gente tem o potencial de multiplicá-los, prezando sempre pela geração próxima, será mais indicada em relação à geração anterior. Nós estamos num país que tem tudo para ser a fonte da genética adaptada e eficiente. Para isso, nossa grande questão: persistência e resiliência. Não adianta começar a testar hoje e parar amanhã. Não adianta testar 20 anos e não utilizar nada daquela informação. Ah, mas nós ainda não temos clareza como que faz, como que é. Se a gente não usar, a gente nunca vai ter. Se a gente não fizer esse caminho, a gente nunca vai conseguir progredir da maneira adequada. Então, para que a gente possa continuar o nosso evento, eu deixo aqui para vocês uma recordação de como será o nosso dia, um dia muito rico. E deixo uma mensagem que eu confesso para vocês que sempre tinha no final das minhas provas de vestibular. Todo final da prova de vestibular da Universidade Federal de Uberlândia, onde eu me formei, tinha essa frase: a mente que se abre a uma nova ideia jamais voltará ao seu tamanho original. Eu espero que do dia de hoje nós possamos sair daqui com mais conhecimento, com mais interações e, por que não, com mais indagações. As reflexões, normalmente, elas agregam muito mais do que certezas universais. Então, para que a gente possa continuar, convido o César para que esteja com a gente, da Terra Desenvolvimento, para falar para a gente sobre o impacto da eficiência alimentar em rebanhos de cria e recria. Muito obrigada, César. Bom dia. Primeiro, obrigado, Marcelo e Giovana, pelo convite. É uma satisfação estar aqui num público tão seleto, né? E tentar falar para vocês um pouco de como a produtividade pode ajudar e a eficiência alimentar ajudar a gente a estar à frente do negócio. Então, o grande negócio, eu acho que a grande coisa para todos nós é conseguir enxergar adiante. O que vai acontecer? Eu acho que a eficiência alimentar já é uma realidade. Faz quantos anos tem gente medindo e quantos anos tem gente já selecionando para isso? Por que o criador que está lá, o criador de uma fazenda de gado de corte comum, já não está nesse embalo, vamos falar assim? Então todos nós temos que enxergar, ter os técnicos todos com o mesmo discurso, né, Marcelo? Para que a gente possa conseguir
atingir cada vez mais fazendas utilizando a eficiência alimentar e o melhoramento genético para isso. E aqui, para a gente entrar na parte mais da gestão, a parte financeira, para vocês entenderem, nós temos 4 indicadores, que são os 4 indicadores que carregam o resultado. Que entre eles está o desembolso, quanto eu gasto, o GMD, o ganho médio diário, a lotação e o valor de venda. O valor de venda tem um grande impacto. A gente viu 6 meses atrás, a gente estava sofrendo com um arroba muito barato. Agora que mudou, virou a chave completamente. Só que a gente não controla isso. Esse é o único indicador que não está na nossa mão, que é mercado, commodity, nós estamos na mão do mercado. E aonde a gente controla? A gente consegue controlar nesses... A gente consegue controlar nesses outros 3 aqui. Que o desembolso, para mim, é o que tem maior valor, porque o desembolso é quanto a gente gasta de custeio e de investimento. Então a gente consegue controlar. Custo é que nem unha, né? Tem que sempre estar parando ali para estar no jeito. Então isso aqui é uma coisa que a gente tem que sempre estar de olho. E o que garante o resultado é o ganho médio diário e quantas cabeças eu tenho na minha área. Porque hoje tem uma coisa muito importante. Muita gente, o valor da área, o valor da terra está muito alto. Então a gente não vai conseguir aumentar muito mais onde a gente vai construir. Então nós temos que intensificar a produtividade nesses lugares. E aqui, para a gente ver que as DEPs, como DEP desmama, reais por quilo de bezerro desmamado, ganho de peso pós-desmama, tem tudo a ver com GMD, as DEPs estão correlacionadas com os indicadores. Então, na hora que a gente olha aqui, ó, intervalo, idade ao primeiro parto, precocidade sexual, relação desmama, arrobas produzidas e custo de produção, e o consumo alimentar residual, que é margem sobre a venda. Quando a gente olha para isso, a gente fala assim, pô, já faço melhoramento. O melhoramento está convertendo em indicadores financeiros ou indicadores produtivos que eu já tenho uma referência. E a referência é essa aqui. Eu vou falar um pouco para vocês do benchmarking da Integra, que vai ser a base para a gente fazer todos os cálculos lá no final e a gente poder chegar a um ponto legal aí para instigar vocês para o nosso debate depois. Então, nessa safra 23-24 foram 820 fazendas, 3 países, 1.400.000 hectares, 2.100.000 cabeças e na cria foram 226 fazendas. Eu vou me ater aqui mais à cria, porque a recria todos nós fazemos, todo mundo cuida dela, põe no coxo, os animais são avaliados, a maioria deles são de recria, a maioria não, todos são de recria, né? Então eu vou me ater mais à cria aqui para a gente conseguir construir um raciocínio. Então esse benchmark ele sai anualmente, é feito pela Integra, a Terra é uma parceira da Integra, e eles lançam isso com várias outras empresas que participaram, não são somente fazendas da Terra, aqui deve ter uns 30% das fazendas de clientes da Terra. Aqui são alguns indicadores que vão dar a baliza para nós fazermos os cálculos. Desembolso cabeça mês. Eu gastei R$58 por cabeça por mês nessa última safra. Desses, 10,33 foi com nutrição e 7,84 foi com pastagem. Pastagem entra na nutrição também porque ela faz parte da alimentação do nosso rebanho a pasto, certo? Então esses aqui são indicadores importantes. E eu tive um GMD de 346 e quilos de bezerro por vaca exposta na estação, 157 quilos. Essas são todas as informações que nós vamos usar. Aqui a fertilidade 80,4%, 1,2 o A por hectare, que é a lotação. Esses indicadores que estão aqui são dos top 30 avaliados. A gente tem, nessa tem a média, a gente tem os top 30 e os top rentáveis. Vamos trabalhar com os top 30, que foram os que saíram melhor. Tá? Aí vocês podem até me perguntar, tem alguém que vocês avaliam que toma prejuízo? O que vocês acham? Bastante.
deram 50%. Tá? Então, principalmente em algumas atividades que foram um pouco mais difíceis, o pessoal da agricultura sofreu um pouco mais, né? As fazendas de agricultura, 71% tomaram prejuízo, então nessa safra 23-24. Então é um momento que a gente está realmente de mudança de chave agora, com novo valor de arroba, com um novo ano entrando, acho que para todo mundo vai melhorar e mudar as coisas. Aqui tem um valor que nós temos que ficar de olho nele, porque lá no final nós vamos usar R$ 471 produzidos por hectare, de resultado por hectare, resultado da operação sem efeito de mercado. Tá? Esse aqui é um resultado que você fala assim, pô, é bom, mas já foi milho e varai, né? Há uns anos atrás, quando a gente estava com a arroba mais valorizada, preço do zero alto. E aqui é o peso do rebanho médio que a gente vai usar. Por que eu coloquei isso aqui? Porque quando a gente olha para um trabalho que foi feito lá na Austrália, com gado de corte, a professora Karina falou ontem bastante sobre ele, sobre gado de corte, que é o Residual Feed Intake, né, em gado de corte, e do Arthur, do australiano, e ele fez um trabalho durante muitos anos, 8 anos de pesquisa, e onde ele conseguiu achar vários indicadores. E os que eu achei mais interessante, que a gente consegue monetizar, consegue trazer isso para o dinheiro, é esses dois aqui. O custo da alimentação para a mantença é estimado em pelo menos 60% a 75% das necessidades totais de alimentação de um rebanho de matrizes. Então isso é impactante. Só que esse indicador aqui é o que mais a gente trabalha. Todo lugar que a gente vai, a gente fala do impacto da nutrição, certo? Do impacto da nutrição, do impacto que a gente pode diminuir, vamos falar despesa e ter menos despesa, né, com nutrição e ter mais eficiência e tudo mais. Só que teve uma outra parte aqui do estudo que ele fala, estudos recentes mostram que a seleção para gado de baixo CAR, alta eficiência, reduzem as emissões de metano em 15% a 30% e a produção de esterco em 10% em relação aos animais de alto CAR. Então aqui eu achei uma oportunidade que a gente pode tentar fazer uma correlação, que foi o que eu fiz, para a gente trabalhar principalmente se o animal produz de 15% a 20% a menos de esterco, teoricamente ele vai ter que ter uma ingesta um pouco menor. Eu sei que velocidade de passagem é diferente, que ele vai se comportar diferente, tem outras enzimas que influenciam isso aí, mas só para a gente achar, vamos trabalhar com 10% a menos para ver se a gente consegue ter uma melhora na primeira geração. Então, o que a gente quer com uma fazenda de cria, né? Fazenda de cria hoje, praticamente a gente enxerga pouca coisa nela. A gente fala assim, produção de vaca, fazer bezerro, e daí fala que mais? Nós temos que aumentar, quanto mais a gente conseguir produzir bezerros, a gente tem mais retorno. Tem várias estratégias para fazer isso, isso aumenta a lotação. Tem muita gente diminuindo o peso, a categoria de entrada, usando as precocinhas, e usando estratégias para que aumenta a lotação, aumenta a quantidade de bezerro, ele perde um pouco lá nos quilos de bezerro desmamados, mas ele continua tendo um resultado muito bom. Então, quando a gente olha que a gente precisa aumentar a lotação para lá na frente da desmama, a gente tem tanto a desmama para vender quanto as vacas de descartes. Essa é a nossa fonte de renda na fazenda de cria. Então, se ele conseguir aumentar aqui, ele aumenta tanto, mas eu vou ter talvez um número maior de descarte, não tem problema. Esse número maior de descarte é bom, vai te ajudar a girar a roda e você vai continuar fazendo. E onde é que está o dinheiro de tudo isso, né? Eu construí uma fazenda aqui, uma fazenda ponta, com 400 hectares, uma lotação de 1.2, que são os indicadores que a gente viu lá, no primeiro slide. Peso médio do rebanho, 329 quilos, que partiu do peso médio lá 0,73 UAS por hectare, peso médio. Rebanho, 668 cabeças. Vacas, 54% desse rebanho são vacas. Você mas 54% é que os bezerros não ficam o ano todo, né? Na hora que a gente faz a média do rebanho do ano, esses bezerros saem e ficam uma porcentagem um pouco maior de vacas. Fertilidade geral, 80,4%, e
a taxa de quilos desmamados, 157 quilos, e o GND de 346 gramas. Vamos lá. Vamos voltar a falar um pouco da lotação. Eu comecei a trabalhar na lotação, porque a partir da hora que a gente pega, tem uma ingesta menor, e olha, tem duas formas de a gente aumentar a lotação, ou em número de cabeça, ou eu diminuo o peso do meu gado, ou eu aumento o capim, ou eu posso melhorar a eficiência do meu gado. Por que eu não posso trabalhar esse melhoramento de eficiência para aumentar a lotação? Será que não é uma alternativa para os nossos trabalhos de hoje, porque a gente vem fazendo? Eu acredito que seja uma alternativa. Só que a gente vai até chegar à primeira geração, vamos pensar aqui, fazer uma conta para o próximo slide. Se a gente começar hoje a inseminar as vacas com melhoramento genético, com um índice de seleção para a eficiência alimentar, lógico, ele não vem sozinho, vem com outras coisas e tal. Quantos anos eu vou demorar para ter a primeira vaca lá emprenhando e parindo a geração que vai me trazer o resultado? Então eu vou demorar aí pelo menos uns 3 anos e meio, 4 anos para ter esse resultado. 4 anos para dizer uma maior realidade do Brasil, né? Então quando a gente olha tudo isso, a gente fala assim, será que eu já não tinha que ter começado a fazer esse trabalho ontem? Será que eu, técnico, já não tinha que ter falado para o criador ontem que ele tinha que fazer? Porque isso é uma coisa que às vezes demora para a gente ver o resultado. Por exemplo, primeira geração, eu saí do zero, vamos dizer que a primeira geração, que já está parindo lá na frente, ela vai me trazer 10% a mais. Então eu vou ter uma lotação de 1,34, eu vou sair de 666 cabeças para 735 e um resultado a mais de 67 cabeças. Isso aqui me traz um resultado de bezerros, que são 29 cabeças a mais de bezerros. Por quê? São 67 cabeças, vamos colocar aqui de vacas a mais, tá? Eu fiz aquela porcentagem, e eu vou ter lá 29 bezerros a mais para os 84% de prenhez. E no final das contas, eu tenho um resultado de 9,1%. No final, a gente vai entrar um pouco no valor de arrobas por hectare, de reais por hectare, onde a gente vai ver esse resultado com um impacto interessante do que a gente está fazendo. E aqui não são, desculpa, 5 anos, são 5 gerações, né? Depois de chegar nas 5 gerações, eu não coloquei 10% ao ano, porque a gente não vai ganhar isso todo ano. A gente vai ter uma melhora progressiva e depois vai ter uma melhora aí por ano, ou pode ser até o contrário, se a gente conseguir potencializar isso. Porque isso depende da velocidade do melhoramento genético que vinha andando atrás, né? E a gente conseguindo usar. Aí eu saí de lá, ó, eu compilei o primeiro ano junto aqui, tá? De 1,22 para 1,55. Eu consegui colocar 183 cabeças a mais na minha fazenda. Isso é uma diferença, uma fazenda de 400 hectares. Isso é uma diferença significativa. Lógico, tem que ter manejo, tem que cuidar de pasto, tem que fazer um monte de outras coisas. Só que eu estou pensando que essa fazenda está em condição ideal de temperatura e pressão. Vamos falar assim, né? Para que ela esteja num ideal aí de produtividade. E na hora que eu olho, eu vou ter 80 bezerros a mais, com um resultado aí de R$185 mil e 27,4% nos 5 anos. Beleza. Tá bom? Mais ou menos, né? Eu acho que é um resultado que a gente olha assim para a conta e fala assim, é mais ou menos essa conta. E se a gente enxergar de forma diferente, tem mais uma outra coisa. Nesses 5 anos, 19,6% são vaca descarte. Eu vou ter 35 vacas nas 5 gerações aí, extras. Eu estou colocando aqui tudo extra, tá? Que vai sair. Eu vou ter mais 169 mil reais de faturamento com essas vacas a mais. Então, se eu juntar a vaca e a produção de bezerro a mais para a lotação, eu vou ter 354 mil reais a mais em 5 gerações. Tá? Então, isso é um valor significativo. Na hora que a gente olha para esse valor, quem está acostumado a olhar o número de produção de reais por hectare, produção de arrobas e tudo mais, você olha e fala assim, poxa, mas assim ele não consegue enxergar tão bem. Mas vamos olhar de forma diferente. Se eu pego os meus
R$ 471 e olho que na primeira geração eu fiquei com 169 naquele primeiro ano, mais nos 5 anos acumulado por ano, me deu R$ 92 por ano, na média. Isso quer dizer, desse valor aqui, 19,7%. Isso tira a fazenda do prejuízo. Esse aumento da lotação muda totalmente a realidade. A gente vem acompanhando as fazendas há vários anos e a gente viu muita fazenda conseguir ter uma rentabilidade maior, porque tem muita gente que não consegue diminuir o custo fixo. Aí a despesa continua alta, os caras não conseguem se manter e sempre vai gastando com uma coisa ou outra e vai aumentando e assim vai. Mas isso aqui é uma forma de conseguir, tem várias formas de aumentar essa lotação, mas aqui, vocês conseguirem enxergar o valor, eu acho que tem um valor aqui guardado bem legal, que dá para a gente trabalhar com ele. Como desconfigurou aqui um pouco. No benchmark desse ano, a gente conseguiu observar a correlação entre as fazendas que mais tiveram sucesso. Tá? O fundamento do sucesso foi isso. Eles têm 30% mais produtividade que a média e 40% menos desembolso do que a média. Então vocês veem que o desembolso é mais importante até do que a produtividade. Quando a gente olha para esse número e fala assim, não é possível. Como é que eu vou como é que eu vou conseguir fazer isso? Aí tem várias estratégias, tem vários pensamentos. Você sai de um planejamento anual e você vai chegar lá no final, você vai falar assim, vou continuar, mudou o valor da arroba. Muda meu planejamento, tem que mudar tudo. Vou ter que brecar investimento, se caiu. Posso avançar o investimento, se aumentou. Se o valor que eu vou ter de venda lá na frente. Né? Então tudo isso a gente tem que pensar de como fazer equilibrar. Há 2 anos atrás, quando começou a cair a arroba, nós ficamos feito louco no meio da safra, mudando o planejamento. Porque estava todo mundo preocupado com o que ia acontecer. E realmente foi uma preocupação válida que a gente conseguiu fazer que o resultado fosse muito bom. E aqui, aonde entra o meu grande pensamento, que quem sustenta tudo isso é seleção genética. As fazendas que nós atendemos, que têm seleção genética, são muito, muito melhores do que as outras. Em produção de quilos de bezerro desmamado, em produção de arrobas produzidas, tá? Em precocidade. Então a gente consegue ver a diferença no resultado. E a seleção para mim aqui é fundamental. E nem ontem, como foi falado ontem, não é uma característica, é um conjunto de características que podem nos ajudar a chegar lá. E a gente não pode usar nunca alguma coisa isolada. Até quando vocês forem olhar para indicadores, nunca olhem um indicador isolado. Olhem mais que 3, 4, para a gente conseguir construir o raciocínio. Não é um sozinho, não vai fazer a diferença. E daí isso aqui que vai impactar na lotação e, obviamente, no lucro da fazenda. Se eu conseguir aumentar essa lotação dessa forma, eu vou falar assim, é um mundo ideal. Nós não conseguimos fazer, porque a gente estava até discutindo o quão difícil é medir a eficiência de uma vaca. Né? Mas a gente pode sim medir a eficiência dos filhos dela. Então a gente vai melhorando, vai tendo filhos e vai conseguindo fazer isso acontecer. Né? Eu acho que, não sei se o Fred está aí da Matinha, mas a Matinha tem uma experiência muito boa com isso, né, Fred? De aumento até aumento de lotação, né, se não me engano. Tem, né? Depois à tarde você fala aí um pouco para nós. Tá bom? Então, gente, era isso. Muito obrigado pelo tempo de vocês e a gente fala mais do debate. Dando continuidade ao nosso painel sobre o impacto da eficiência alimentar, convidamos Guilherme Zoya para que possa falar sobre o impacto financeiro na engorda intensiva. E aí, pessoal, beleza? Primeiro, prazer ter todos vocês aqui. Hoje, como líder comercial da equipe Ponta,
a gente vai falar um pouquinho sobre o que é o impacto financeiro, né, da pecuária intensiva. Então isso é fácil porque esse é o meu dia a dia, é isso que eu faço todo dia, é isso que a gente faz todo dia dentro da empresa, é falar esse impacto financeiro dentro da engorda intensiva, tá? E quando a gente fala de eficiência, aprender a produzir é uma coisa que a gente já aprendeu. Colocar mais carne por hectare, colocar mais quantidade de produzir mais. Mas produzir mais com menos não é uma verdade. Então aqui é um exemplo de um gráfico sobre produção de toneladas, onde a gente vê que a gente, nos últimos 40 anos, a gente aumentou quase 200% a produção de carne. Mas o que aconteceu com a nossa margem? Produzir mais com menos. Realmente aconteceu? Não. A nossa margem diminuiu drasticamente. Então, falar de eficiência é produzir mais, mas entender a consequência. Não é produzir mais a qualquer custo. Tá? Então, fica um exemplo aqui, esse é um gráfico do USDA, comparando o Brasil com os Estados Unidos. A gente tem o dobro do rebanho dos Estados Unidos, mas produz quase a mesma coisa, um pouquinho menos. E ali é a margem dos nossos produtores, como vem diminuindo cada vez mais. E para vocês entenderem um pouquinho sobre a companhia, por isso que eu falo que é fácil falar sobre isso aqui, porque é o nosso dia a dia, né? Não sei se todos têm conhecimento, mas a empresa hoje ela se divide em 4 verticais. Hoje a gente está aqui falando muito de genética e pesquisa, mas a empresa hoje ela tem uma vertical muito grande, que é a vertical de pecuária intensiva, onde a gente trabalha com soluções para confinamento, chip, rastreabilidade bovina e automação, né? Todos os sensores que a gente coloca nos vagões que distribuem comida, que fazem a comida para os animais confinados ou chip, são solução da nossa empresa. Então a gente tem um banco de dados aqui de mais de 7 milhões de cabeças por ano que passam pelas nossas soluções. A parte de genética, que nós estamos discutindo aqui hoje, eu acho que todos conhecem, são produtores dos coxos, das balanças. A parte de pesquisa, que de certa forma ela está vinculada também, né? Ela se encontra muito com a parte de genética. Nós temos clientes que são pesquisa e são genética, mas um pouco mais voltado para olhar nutrição, olhar aditivos, comportamento, consumo de água, coisa que a gente não fala na genética. E a parte de pasto, né? De cria e recria, a gente também tem soluções que a gente ajuda os pecuaristas a tomarem decisões. Então, só para ficar claro, porque grande parte do que eu vou comentar aqui agora está relacionado aos dados que a gente coleta dos nossos clientes. Tá? Então, vou trazer um pouco de dados do Brasil, mas o que a gente coleta dos nossos clientes. E quando houve a fusão, né, que a gente virou ponta, GA Intergado, o grande sonho dos fundadores da empresa era conectar a pecuária de ponta a ponta. Né? Eu acho que é muito a visão que nós estamos aqui hoje, nós estamos olhando só para o lado da genética. E nós estamos esquecendo o porquê que a gente faz genética. Onde está lá na ponta? O que o cara que vai engordar, o pecuarista que vai engordar o gado lá está precisando realmente que a gente melhore aqui para ele ter mais eficiência lá. Né? Então, existe um sonho da empresa que é conectar a pecuária de ponta a ponta, e quando a gente vem com todas essas verticais, a gente enxerga que é possível fazer isso com a ajuda de vocês. Entrando um pouco mais na pecuária intensiva, hoje, se a gente pegar o número de animais confinados, a gente consegue ver que tem uma tendência de crescimento aqui, né? Guilherme, vai parar aqui? Não acredito. Eu acredito que isso tende a aumentar e consideravelmente, né? Se são o número de animais abatidos pelo número total de animais. Hoje nós estamos aí com 6,1 bilhões, hoje não, né? Esse dado é de 2023, representando 16,58%. Isso falando só de animal confinado, tá? Aqui nós não temos um outro dado, que é o TIP. Né? Muito difícil mensurar qual que é o TIP. Né? E o TIP hoje não é uma suplementação simples. O TIP hoje é quase um confinamento a céu aberto. Você só não faz a silagem, mas você dá lá 6 a 8 quilos ali de suplemento para o animal e ele come assim como come um animal de confinamento. E os custos desses animais são assim como são os animais de confinamento. Tá? Então, o que a gente percebeu, isso que são dados da companhia, que dentro do nosso banco de clientes, do número de clientes, os clientes que usam as nossas soluções para fazer tipo vem aumentando. Né? Então, assim, se a gente tem hoje um share de mercado do confinamento de 70%, então nós temos 4,1 bilhões de cabeças que usam nossas soluções do confinamento, de um total de 6,1, eu acho que é bem representativo essa questão da TIP. Mas tem um porém. O pecuarista da TIP,
ele não se atentou 100% ainda ao custo dele. Os maiores, sim, e começam a medir. Os outros ainda não. Tá? Então esse é um desafio. Acredita-se que o número de animais abatidos com TIP seja do mesmo tamanho que o confinamento. Nós temos mais 6 milhões de animais em TIP aí, Brasil fora. Tá? Então, só para trazer um pouquinho do contexto do que é a engorda intensiva, né, e do que a gente vai falar. E aqui é um outro dado que eu trouxe lá da BIEC, né, do relatório da BIEC, que é o número de animais abatidos com menos de 36 meses. Então, quando a gente fala que o mercado é soberano, você acha que foi fácil fazer essa escala aqui? A gente sair aqui de 40%, 50% dos animais acima de 3 anos para chegar no patamar de 10%? Não foi fácil. E quem fez isso foi o mercado. Foi porque a gente estava exportando para a União Europeia, porque boi China, né? Hoje virou moda falar boi China. Virou moda não, é o mercado. O mercado exige o boi China, o mercado que exige o boi de 3 anos. Né? Então, eu acredito muito que essa exigência do mercado é o que vai fazer a gente mudar, é o que vai conectar mesmo o que a gente está precisando entender aqui na genética para que a gente atenda o mercado. Né? E o nosso mercado é o pecuarista que engorda o boi, no final da conta, das contas, entrega lá para o frigorífico. Okay? E aqui tem até uma história legal. Eu entrei no mercado de trabalho mais ou menos nessa época aqui, e a gente desenvolvia um box de atordoamento para animal. E eu fui lá no frigorífico e fiquei um mês dentro do frigorífico, falar para o seu Zé Carlos Beckhauser, né, que era a empresa que eu trabalhava. Ô Zé, os boi estão enroscando com o chifre. A gente queria fazer uma pescoceira mais curta, porque abatia o animal mais rápido, né? Saía lá de 40 segundos por boi, a pescoceira mais curta ia para 30 segundos por boi. Falei, ô Zé, os boi estão enroscando, esse negócio não vai dar certo. Ele falou, Guilherme, fica tranquilo, a idade de abate está abaixando, você vai chegar a 3 anos, o boi com 3 anos não tem chifre. E eu falava, nossa, será que ele tem bola de cristal para adivinhar isso aí? Mas não, eu entendia que a tendência do mercado era, e hoje esse produto está no mercado e funciona de uma forma, aumentando a produtividade dos frigoríficos de uma forma muito exemplar. Então a gente tem que entender qual é a tendência do nosso mercado. E o novo cenário, né, pessoal? Então quando a gente fala de confinamento, existe um novo cenário que é o boitel, que era uma coisa que 3 anos atrás era pouco, 4 anos atrás era menos ainda, 5 anos atrás começou a falar de boitel, tinha que explicar para os outros o que era boitel. E hoje a gente enxerga que, ficou um pouquinho desconfigurado aí, mas acho que vai dar para entender. A gente entende que o boitel já é uma tendência, ele já está acontecendo. Isso é mercado. Ninguém foi lá e mandou mudar. Mas dentro do nosso linha de clientes, a gente já percebeu que vários confinadores, que eram confinadores, compravam animais, engordavam e abatiam, viraram boitel. E os grandes grupos, né, MFG, JBS, Minerva, esses 3 são clientes ponta com as nossas soluções, e esse pessoal representa mais de 1 milhão de cabeças no final. Então, é um número muito grande, e vem crescendo, todo ano cresce. Quando a gente pega o boitel individual, algum deles nasceram do zero, algum deles eram pecuaristas que deixaram de comprar animal e passaram a fazer a modalidade de boitel. Existe um porquê você dilui risco, né? Imagina o valor de um animal que você tem ali, 1.000 animais, a um preço de compra de 3.500, imagina o capital de giro que você tem dentro de um boitel. E a partir do momento que você passa a vender a comida, você dilui o seu risco de uma maneira muito grande. Então, muitos dos pecuaristas que passaram a virar boitel foi pensando nessa diluição de risco. Né? Você não fica exposto ao mercado, você tem uma série de benefícios. Quando a gente soma os clientes individuais com os grandes grupos, nós temos 32% de animais confinados no Brasil que são da modalidade boitel. Né? E isso muda muito a perspectiva do que a gente vinha fazendo até então. Porque o boitel cobra por eficiência. Se você chegar em qualquer tabela de boitel lá, ele vai olhar se é Nelore, se é Nelorado, se é cruzado leiteiro, ele vai te dar uma faixa de preço em cima disso aí. São 2 maneiras que ele cobra, como por diário e por hora produzida. Mas essas 2 maneiras, ela está focado em olhar qual que é a eficiência do seu animal. Porque depois que você botou o boi lá dentro, o problema é dele. A eficiência, ele tem que se virar com isso aí. Então ele tem que saber cobrar de você de uma forma eficiente. Né? E a gente acompanha algum desses clientes um pouco mais de perto, e é nítido, né? Quando você tem um cliente de boitel lá que põe um volume grande de cabeça no seu confinamento, a negociação é diferente. Deixa eu ver seu animal. Quem que é esse cliente? Então a gente sai de uma diária de 16, pô, o real desse cara
as últimas vezes que a gente botou aqui dentro, foi uma boiada muito eficiente. Dá para tirar dos 16 e vir para 14. O produtor que tem esse animal mais eficiente, ele tem uma capacidade de negociação com o boitel maior. E o boitel, ele é interessante porque ele abre uma oportunidade que antes não tinha, né? A gente aproxima os elos da cadeia da carne. Qual que é o grande problema hoje? O criador de genética, ele está muito longe do engordador, de quem mata o animal. E quando a gente vem para uma modalidade de boitel, a gente gerou um monte de confinadores novos, né? Então, as fazendas que faziam cria, elas têm a oportunidade de confinar esses animais. Se ele ajustar a fazenda para conseguir fazer uma recria ali de um tempo curto e eficiente, ele coloca o boi dele no boitel, ele consegue colher o resultado do seu touro mais eficiente que você vendeu, porque ele comprou um sêmen mais eficiente. Isso é muito bom, isso gera um resultado muito rápido. O poder de escolha do fazendeiro, do pecuarista de cria, ele mudou. Ele vai buscar, ele não está mais preocupado em só vender um bezerro de desmama ali e dali para frente o recriador e o confinador se vira. Então, hoje ele tem a possibilidade de ter mais margem, de conseguir fazer além do que uma desmama e escolher o animal mais eficiente, porque ele vai ter lucro isso aí colocando no boitel, né? E com isso, ele vai valorizar um pouco mais essas características produtivas. Ele não está pensando só no umbigo dele, né? Nosso grande problema sempre foi a nossa cadeia. O elo da nossa cadeia nós temos muito intermediários, né? E isso gera distância, gera falta de comunicação. Antigamente a gente tinha o picareta no meio da história, ainda existe, né, cara? Aquele cara que compra e revende boi. Então isso está acabando. Isso aos poucos vem acabando. E o boitel, eu acredito que é uma ferramenta que nos ajudou muito nisso, em encurtar isso, tá? Eu vou falar um pouquinho sobre os dados que eu vou entrar agora, sobre o reporte da ponta do ano 2023. Então, até 5 anos atrás, a gente falava de internet em fazenda, era um desafio, inclusive para vender equipamento, né? Para a gente vender os equipamentos, os coxos. Hoje não é mais. O Musk que trouxe a Starlink aí, uma facilidade para todos nós. E subir os dados que a gente tinha de confinamento também era um desafio. E hoje não é mais, tá? Hoje a gente tem os dados dos nossos clientes de forma remota, muito fácil. A gente sobe isso aí praticamente todo dia no nosso banco de dados e a gente consegue ver o que está acontecendo nas fazendas, ok? Então, dentro desse reporte, depois eu vou passar o link para vocês aqui, vocês vão conseguir acessá-lo, eu vou colocar agora, porque ele é muito interessante, vocês vão querer ficar lendo, não vão prestar atenção na palestra, mas ele tem 4,1 milhões de cabeças que usam os nossos sistemas e estão espalhados aí pelo Brasil inteiro, tá? E o primeiro dado do reporte que eu gostaria de mostrar para vocês, pensando um pouco nessa questão, juntando, né, eficiência com engorda intensiva, é a gente olhar a evolução dos anos de 2019 a 2023 e o que aconteceu, né, com o valor de venda. Foi aumentando. O que aconteceu com o lucro líquido? Lembra no meu primeiro slide que eu falei sobre margem? Olha o que aconteceu com a margem do confinador. Aqui eu estou falando exclusivamente de confinamento, tá, pessoal? Olha o que acontece com a margem do confinamento. Ela vem se espremendo. Então, eu mostrei um dado lá de Brasil, mas isso aqui, nós estamos falando dados reais dos nossos clientes. Tá? Cada vez mais a nossa margem está se espremendo. Aqui eu tenho o custo do boi magro, né? O custo do boi magro sobe, o custo de produção total. E eu vou querer dar um foco aqui de dentro da fazenda. Tá? Então, algumas coisas são mercado, como o senhor já falou. A gente não anda no mercado. O próprio confinador, o preço do boi magro, o preço do boi gordo, ele não tem muita escolha. Mas dentro da porteira, a gente tem escolha. E quando a gente olha quais são os nossos custos de produção, entre custo alimentar, custo sanitário e custo operacional, todos eles aumentaram. Mas se eu tiver que cortar algum custo, qual o custo eu vou cortar? Onde eu vou ser mais eficiente? É no maior. Sempre é no maior. Sempre no alimentar. Vamos fazer uma dieta mais barata? Eu tenho para falar para vocês que nós temos os melhores nutricionistas do mundo que atuam aqui no Brasil. Nenhum país tem um desafio tão grande quanto o Brasil para trabalhar com coproduto. Já tive em alguns painéis de nutricionistas nos Estados Unidos e assim, a variabilidade de ingredientes que a gente tem dentro do confinamento brasileiro, o quanto isso muda, o quanto isso é dinâmico, o quanto os nossos nutricionistas fazem isso bem, o americano não acredita que a gente troca de ingrediente num confinamento mais de 3 vezes. Para ele isso aí é loucura, é insano fazer isso aí. E a gente faz. Os nossos nutricionistas são muito bons. Inclusive, muitos estão lá, né? Pesquisadores estão indo para lá pesquisar e ensinar eles a fazer.
Então, assim, não é baixar o custo da dieta. Eles já trabalham com programas e com ferramentas com a dieta de menor custo possível e maior produtividade. A dúvida agora está no animal. Eu preciso de um animal mais eficiente. Esse animal vai mudar o meu jogo, porque da porteira para dentro, isso que eu tenho. Né? E outra coisa que foi legal a gente observar aqui é, olha como aumentou o meu custo alimentar nos últimos anos. Né? Então a nossa margem era mais alta, tinha oportunidade de compra, de venda, mas o nosso custo alimentar vem nos espremendo. Né? Ontem a professora Karina falou muito sobre o custo alimentar da Austrália, que é um custo alto, o Brasil ainda é mais baixo. Quanto mais baixo? Eu não sei. Mas nosso custo alimentar também vem sendo bem competitivo e tem uma parcela importante dentro do nosso negócio. E aí, pessoal, esse aqui é um dado de lucratividade, também presente no nosso reporte, onde a gente pegou os 30 lotes que deram prejuízo, os 30% dos lotes dos nossos clientes que deram prejuízo e os 30% dos lotes dos nossos clientes que geraram lucro. E colocamos uma série de variáveis que a gente tem, de informações que a gente coleta dentro das nossas soluções, para entender aonde está. Né? Esse em específico, a gente pegou só os animais confinados no Centro-Oeste. Tá, ok? Então a gente tem um preço de venda muito parecido entre os animais, mas eu gostaria de chamar a atenção para o custo de arroba produzida. Quando a gente fala em eficiência alimentar, é custo de arroba produzido. Tá? E nesse cenário a gente tem um custo alimentar diferente entre os confinamentos que foram mais eficientes ou não. Tá? Mas o custo da arroba produzida é o que vira o jogo. Tá? É o que realmente faz o confinador ganhar mais dinheiro ou perder. Tá? E trago um outro cenário, que são os animais do Sudeste, para a gente entender um pouquinho mais. Você vê que a linha aqui é mais flat? Esse pessoal tem uma tendência de ter informação do peso de entrada, peso de saída, é muito mais parecido do que o outro cenário. E quem continua tendo uma grande diferença, custo de produção. Né? Aqui a gente tem um pouquinho de diferença no preço de compra, no preço de venda, mas o custo de produção do pecuarista, o pecuarista que perde dinheiro, muito dificilmente ele vai ter um custo de arroba produzida mais baixo que o outro. Tá? Então, aí está a eficiência. E aí, pessoal, para mostrar para vocês um pouquinho o que a gente vem, quando a gente fala que a intenção da empresa é conectar a pecuária de ponta a ponta, isso aqui é uma ferramenta que os nossos clientes de confinamento têm acesso, onde a gente cruza os dados de produção desse cliente e dá para ele quais são os fornecedores que geram o maior ganho de peso de todos os animais confinados na fazenda. Né? Então, e aqui eu trouxe só dois parâmetros, né? Só o ganho médio diário e eficiência biológica. Cobri o nome aqui dos fornecedores, por uma questão de ética, né? Mas eu consigo escolher hoje, eu confinador que tem um sistema ponta, eu consigo escolher hoje qual é o fornecedor que me dá o maior ganho de peso. E eficiência biológica, né? Quilo de matéria seca por arroba produzida. Esse é o CAR, entre aspas, do confinamento. Qualquer confinamento que você chega hoje, a primeira pergunta que você faz, você fala, olá, bom dia, pega na mão do nutricionista e pergunta assim, qual é a sua eficiência biológica? Você quer entender, minha eficiência biológica está em 170, não está um negócio legal. Mas esse é o parâmetro do confinamento. Qualquer nutricionista de confinamento hoje usa essa medida aqui para conversar com você. E você olha a eficiência biológica dele e fala, pô, esse cara é bom. Esse cara aqui tem que melhorar. Né? Então, quando a gente começa a entregar para o confinador quem são os fornecedores dele de animais que têm a melhor eficiência biológica, o que ele acha? O que você acha que ele vai fazer na hora de escolher o melhor bezerro, o melhor boi magro? Ganha por aqui. E aí a gente tem lucro, a gente tem uma série de outras coisas aqui que a gente consegue trazer essa informação. Mas eu trouxe essas duas para vocês entenderem. Então, para conectar a pecuária, a gente tem que dar o poder de decisão para os pecuaristas. Tá? E em breve eles vão usar muito isso aqui para comprar os bois, filhos dos touros que nós estamos desenhando aqui agora, nesse momento. Tá? E aí, para fechar, eu acredito que o pecuarista oportunista, ele ainda existe, mas ele está diminuindo. Né? A gente que anda bastante nos confinamentos, ainda existe aquele cara que compra o leiteiro barato, bem barato, e ganha na oportunidade, né? No ágio do animal, porque ele acaba vendendo o mesmo preço do menor qualificado. Mas
ele está acabando. Esse mercado é limitado, ele não consegue crescer. A gente viu vários clientes nossos que começaram com 3, 4, 5 mil boi, na hora que ele foi para 10 mil boi, ele teve que vir para um animal de qualidade. E quem cresce, os grandes confinamentos hoje que abatem 50, 60 mil animais ano, eles estão buscando fornecedores de qualidade também. Já existem contratos de boi magro e de garrote anuais. A gente tem clientes que estão prezando por isso, porque eles entenderam. Se eu for no mercado comprar, primeiro que eu bagunço todo o mercado. Eu compro muito animal de uma vez só, o preço sobe. Se eu fizer uma parceria com quem me entrega isso com uma certa constância, e o confinamento ele não é mais uma ferramenta sazonal, o confinamento ele virou uma ferramenta de ano inteiro, diminui um pouco a lotação na época das águas, mas ele é uma ferramenta de ano inteiro. Esse pessoal está buscando parceria. Pode ter certeza, se você tiver um animal eficiente, você é um parceiro e ele vai pagar mais pelo teu animal, porque ele sabe fazer conta. Ele tem ferramenta que ajuda ele a fazer conta. Né? O pecuarista que vai permanecer no jogo é o empresário do boi. Você tem que saber fazer conta. Não adianta. Hoje o cara que não faz conta está fora. Ele não, principalmente quando a margem vem espremendo, igual a gente viu ali nos últimos anos. Então, tem que ser empresário. Tem que olhar o negócio dele como empresário. Né? E para vender bem o touro, né, é fundamental ajudar o seu cliente a vender o bezerro. Então, assim, acho que toda a nossa discussão aqui vem muito a isso aí. A gente entrega lá uma ferramenta para o pecuarista da cria fazer o bezerro dele, mas como que ele está conseguindo sair que esse bezerro está fazendo? Está saindo ruim? Então, se a gente não ajudar, e a gente enxerga isso como empresa também, como que eu ajudo, como que eu cresço vendendo mais coxo, né? A gente falou, nosso conflito de interesse aqui, em vender equipamento, é ajudando o meu cliente a vender todos de uma maneira melhor. E quando a gente fala de conectar a pecuária, é isso. Eu conseguir indicar para o meu cliente do confinamento um bezerro que veio com touro de uma seleção de licença alimentar. Essa é a utopia que a gente vive na empresa, de conseguir juntar esses elos. E a gente vai fazer isso. É um sonho. E a gente está dizendo como. A gente está começando primeiro com as ferramentas para os confinadores. E daqui a pouco a gente entender essa rastreabilidade, por onde esse bezerro passou, para a gente conseguir indicar esse melhor animal para o cliente. Então, pessoal, a princípio era isso aí. Aqui está o reporte. Eu acho que todo mundo que quiser acessar o reporte e ver esses dados, a gente tem de uma maneira muito mais completa. São quase 40 páginas. A gente consegue explicar bem detalhado, né, esses dados que eu apresentei para vocês. E vamos embora. Vamos transformar essa pecuária juntos aí, que esse é o nosso grande objetivo. Muito obrigado. Convidamos agora o professor Fábio Toral para falar para a gente sobre o uso da eficiência alimentar nos métodos de seleção. Fábio, agora você tem aquele momento que a gente combinou ontem, que você poderia continuar com seus comentários do debate. Muito obrigada pela participação. O palco é todo seu. Vou pedir para que você fique no palco agora, que nós estamos com transmissão ao vivo. Bom dia, pessoal. Podemos continuar a aula de onde paramos ontem ou vou ter que fazer uma revisão? Ou já pode ir para a sabatina, Marcelo? Tem aluno novo, é bom fazer a revisão. Pessoal, Telecurso. é igual na aula mesmo. Pessoal, bom dia mais uma vez. Eu queria agora fazer um agradecimento especial. Ontem eu já agradeci o pessoal da conta pelo convite, mas eu acho que eu estou chegando no final do ano com a última palestra. É minha 17ª palestra esse ano e eu acho que não poderia ser melhor. É a 7ª vez que eu venho para Uberaba em 2024, então eu viajei bastante. Eu acho que pouca gente, as pessoas vivem me perguntando, mas você não dá aula? Não. Então esse ano foi bem corrido, eu precisei dar aula sábado, domingo, quer dizer, só sábado, domingo foi. E uma das coisas que mais me motiva para vir dar palestra
são as pessoas que eu vejo sempre repetindo nas apresentações. Ou por uma questão de logística, que sempre estão nos lugares que eu passo, ou porque realmente são meus amigos e gostam de me prestigiar. Então eu fico muito feliz em poder compartilhar com vocês um pouco daquilo que a gente estuda, um pouco daquilo que a gente tenta aprender. Então hoje realmente eu queria agradecer a todos vocês, em nome daqueles mais de 2.000 pessoas que me assistiram esse ano. Eu vou falar de um assunto novo, no sentido de que eu já tentei dar essa palestra em outra ocasião, mas eu não consegui resolver um problema de computador. E dessa vez deu certo, eu vou fazer essa passagem com vocês. Vou retomar um pouco de ontem, que para aqueles que não tiveram a oportunidade, então acho que não ficou muito sincronizado, Marcelo. Talvez talvez tenha sido eu que criei esse conflito. Mas ontem nós discutimos indicadores de eficiência alimentar. Nós falamos sobre conversão alimentar, a sua definição em termos de cálculo, que é uma razão entre duas variáveis, o consumo e a produção. A gente falou de eficiência como sendo uma razão entre produção e um indicador de consumo. A gente falou de consumo alimentar residual, que é uma relação que envolve várias variáveis. E a gente falou também sobre produção residual, que ela tem propriedades estatísticas semelhantes às propriedades do consumo alimentar residual. O que nós discutimos ontem, pessoal, foi se é mais eficiente usar esse tipo de característica como indicador de eficiência alimentar, ou se a gente tem alguma estratégia envolvendo aquelas características originais primárias que são medidas e depois relacionadas para o cálculo desses indicadores indiretos. A minha ideia de ontem foi tentar convencer vocês que é mais razoável, pelo menos com base nos trabalhos que nós mostramos, trabalhar e fazer a seleção com as características que são medidas diretamente. Talvez um dos maiores desafios para a avaliação de eficiência alimentar é medir o consumo individualizado. E uma vez que a gente tem tecnologia, ferramentas para fazer isso, parece perda de informação a gente ficar combinando uma série de indicadores e incluindo erros no sistema. Toda vez que a gente usa uma equação que assume que um determinado grupo de animais são semelhantes, por exemplo, quando você usa uma equação do NRC para calcular uma exigência de algum nutriente do animal, você está assumindo que todos os animais são iguais, quando na verdade o que nós procuramos no melhoramento são as diferenças. E a hora que a gente mede o consumo, a hora que a gente mede o ganho, a gente está captando essas diferenças. Então a ideia de ontem, foi demonstrar que uma vez medidos esses indicadores individualizados, seria mais eficiente trabalhar com eles do que trabalhar com relações, enfim, onde a gente às vezes pudesse ter influências, de herdabilidades, correlações. Quando a gente trabalha com uma relação de variável, às vezes a variável que está no numerador tem uma herdabilidade maior e pode responder mais à seleção, o seu processo de seleção para aquela variável, ele vai dar mais peso na variável do numerador. Quando você tem uma variável cujo denominador tem herdabilidade maior e pode responder melhor à seleção, o seu processo pode estar dando um pouco mais de peso para a característica que está no numerador. E por isso, a gente às vezes encontra alguns resultados um pouco difíceis de explicar. Quando a gente passa para características mais complexas de serem medidas, como é o caso do consumo alimentar residual e da própria produção residual, nós temos relações um pouco mais difíceis entre as variáveis e algumas delas ainda entram nos índices de seleção de maneira duplicada. E aí, às vezes, uma das características está pressionando a seleção em um determinado sentido e você tem uma força no sentido oposto que acaba neutralizando
os ganhos. E aí a gente chegou num momento em que a gente ficou um pouco assustado quando a gente viu que alguns rebanhos medem as características, aparentemente fazem seleção, mas não saem do lugar, porque às vezes você tem uma força indo para um lado e a outra força puxando para o lado oposto. Tá? Então, a ideia de hoje é a gente avançar um pouco em como tratar dessas características. Bom, então a gente tem esse cenário aqui, tá? Um índice relativamente simples, onde nós temos peso a desmama, ganho médio diário e consumo alimentar residual. Dentro da nossa discussão de ontem, parece razoável a gente tentar promover mudanças na eficiência alimentar usando as características que são medidas diretamente, no caso, o consumo. Então vamos tratar desse exercício aqui. A gente tem, desde a década de 40, uma ferramenta muito boa para fazer seleção, que são os índices de seleção. E foi o Hazel, o pioneiro a desenvolver esses índices no melhoramento animal. Já tinha desenvolvimento de índices de seleção em plantas no final da década de 30, e o Hazel foi lá em 1943 e publicou um dos trabalhos mais importantes na parte de índice de seleção. Era a tese de doutorado dele, por incrível que pareça, ele não colocou o nome do orientador no trabalho. Mas isso tem uma explicação. O orientador dele, pelo menos o que... Oi? Mas isso que o orientador dele disse que quando o Hazel chegava na sala para falar com o Lush, que era o orientador, o Lush não entendia nada. Então ele meio que deu um se vira aí para o Hazel e falou: faz o que você faz, dá seus pulos. E aí ele foi lá e deu os pulos dele. Eu posso confessar que eu tinha vontade de fazer isso? Eu vou soar muito arrogante da minha parte. É claro que eu não publiquei um trabalho tão bem publicado quanto o do Hazel. Mas um dia eu cheguei no meu orientador de doutorado: Paulo, queria fazer isso. Ele olhou para mim e falou assim: não tem futuro. Pra quê? Aí eu fui lá, fiz o trabalho, escrevi o trabalho, e foi o trabalho mais rápido que eu já publiquei na minha vida. De quando ele saiu do meu computador até ele estar na revista, deu 6 meses. Então, para quem sabe qual que é a labuta de publicar um trabalho, aí meus amigos falam assim: você era muito arrogante. Eu dei a chance para o meu orientador e ele simplesmente me ignorou. Falou que não tinha potencial, era tudo que eu precisava, era a gasolina que eu precisava para fazer isso. Mas enfim, a história do Hazel. Oi? Era para saber se você estava firme na opinião. Mas enfim, então o trabalho do Hazel foi um dos trabalhos pioneiros na área de índice de seleção e ele traz o que a gente chama de objetivo de seleção, da maneira mais clássica, que a gente entende como sendo um método de seleção. O objetivo de seleção, ele na verdade ele é uma equação, tá certo? Onde a gente soma o resultado da ponderação do valor genético de uma característica pelo valor econômico que essa característica tem, que é a sua capacidade de gerar lucro no sistema de produção. Dessa forma a gente consegue combinar, né, o potencial que cada animal tem de alterar a média de um rebanho pelo impacto econômico que aquela alteração terá. Ele, naquela época, ele se deparou com um problema de ter que selecionar para múltiplas características. Isso é um problema muito comum hoje. A gente não pensa no animal olhando ele em um único aspecto. Ele é uma instituição muito complexa. Você tem que olhar aspectos reprodutivos, você tem que olhar aspectos de crescimento, você tem que olhar aspectos de eficiência, você tem que olhar aspectos de morfologia, de padrão racial, enfim. É uma série de pontos que precisam ser analisados e que fazem com que o processo de seleção seja algo extremamente complexo. Às vezes, quando a gente está estudando, né, na academia, a gente acha que você vai calcular um número
e que aquele número vai servir para classificar o animal, pronto, acabou, e que vai ser fácil. Aí chega na hora de fazer a operação, o animal que tem o melhor número, ele às vezes tem um problema morfológico, ele não é registrado na associação. Você trabalha com uma associação, a primeira coisa que você tem que respeitar é o padrão racial. Aí, eventualmente, você tem um animal que atendeu o padrão racial, é bom de número, e por um acidente de manejo, o animal machucou, você não pode selecionar. Então, existem tantos elementos concorrendo ao mesmo tempo para que você possa tomar uma decisão acertada do animal, que é muita pretensão de qualquer pessoa achar que vai resumir um animal em um único número. O que a gente faz é, dentro daquilo que a gente consegue quantificar e que o animal pode ser classificado, a gente tenta ranqueá-los. Mas nós temos elementos dentro do processo de seleção que são eliminatórios. O animal que não é apto à reprodução, ele está eliminado. O animal que às vezes tem um problema morfológico que o coloca fora do padrão racial, ele está eliminado. E parece que a última coisa que sobra para a gente tomar a decisão é algum indicador relacionado ao mérito genético. Parece que tem tantos obstáculos até o dia que o animal vai chegar no final do sobreano, apto a ser selecionado, que a gente acaba às vezes ficando com poucas opções. E aí vem uma estratégia que nós melhoristas podemos utilizar, que é fazer com que todo o sistema de avaliação dos animais faça com que o maior número de candidatos cheguem até o momento da decisão. E dessa forma a gente aumenta a intensidade de seleção. A gente tem que evitar o máximo possível perder animais ao longo desse processo. O animal machucou no manejo. O animal saiu do grupo de manejo, ele está fora do grupo de referência para ser comparado. Esse tipo de coisas, que são operações do dia a dia da fazenda, elas têm que ser muito bem planejadas para que o nosso processo de seleção não seja prejudicado lá na frente. Tá? Então, esse processo, além de múltiplas características, ele tem múltiplas etapas. E isso faz com que o processo de melhoramento seja bastante complexo. Tá? No caso do índice de seleção, ele, atendidas algumas pressuposições, ele maximiza o lucro da operação, uma vez que ele reúne uma combinação do método genético do animal pela capacidade de entrega de lucro. Só que isso só é verdade se a gente conseguir, dentro dessas características incluídas no objetivo de seleção, juntar um grupo grande de características e que explicam uma parte muito grande do lucro. Eu estava vendo o César apresentar e ele falou de 4 indicadores que são usados, né, pela Integra para fazer o benchmark para a tomada de decisão. E eu acredito que esses 4 indicadores explicam pelo menos 60% da variação que existe entre as fazendas. Então imagina, talvez eles tenham saído de alguma coisa perto de 71 indicadores e chegado nesses 4 com bastante estudo e que esses 4 realmente poderiam ser usados para que eles direcionassem a energia. Quando a gente pensa no objetivo de seleção, a mesma coisa. Eu tenho aí 10 características que determinam o lucro da operação e a hora que eu calculo o índice de um objetivo de seleção, eu vou resumir aquilo ali a 4, 5 características. É claro que em algumas espécies mais avançadas você tem um número maior, tá? Mas isso tem que ser importante, tem que ser considerado. E ele ainda permite que algumas pequenas desvantagens em uma determinada característica possa ser compensada por superioridades em outras. Eu falo muito para os meus alunos que eles são selecionados usando métodos de múltiplas características. Aí eles acham que eles são selecionados pelo objetivo de seleção. Eu induzo eles a pensar que eles são selecionados dentro da universidade pelo objetivo de seleção, mas não são. Dentro da universidade, os alunos são selecionados por níveis independentes de eliminação. Não adianta ele tirar 200 em nutrição se ele tirar 59 em melhoramento. Lá na universidade, um erro não é compensado por outro. Ele tem que tirar uma nota mínima em todas as matérias para ele ser aprovado. E no nosso caso aqui, a gente tem características onde o animal tem que atender o mínimo
e outras características onde eu tenho uma determinada classificação. Então, o que a gente faz na prática do melhoramento é uma combinação de vários métodos de seleção. E hoje eu optei por falar um pouco sobre o índice de seleção, sobre o método, que depois eu vou dar um detalhe importante. Aqui a gente tem então o objetivo, e na época que o Hazel desenvolveu isso, ele achava que era muito fácil ter valor econômico para as características, e o obstáculo para ele era ter valor genético. Se a gente pensar, fizer uma linha do tempo, e entender que os métodos de avaliação genética, pelo menos o método do Henderson, foi desenvolvido no final da década de 40, então realmente o Hazel, ainda não tinha acesso a avaliações genéticas como nós temos. E aí ele achava que o valor econômico era fácil e o limitante era ter valor genético. Aí ele teve uma sacada de chegar num indicador correlacionado com o H, com o objetivo de seleção, mas que fosse calculado à base de fenótipos, que eram os valores de X aqui. Então ele fez uma estratégia de converter um índice baseado em valor genético para um índice baseado em fenótipo que podia ser medido nos candidatos à seleção, desde que eles tivessem sido criados sob as mesmas condições. Tá? Esse índice, então, ele estava correlacionado com o objetivo de seleção e seria uma forma prática de classificar os animais com base nas informações que estavam disponíveis na época. Hoje, o que nós temos dentro dos programas de melhoramento, e às vezes a gente chama de índice de seleção, eu não sei, eu acho que é uma terminologia mista, que ela não é nem índice de seleção no sentido de não ser baseada em fenótipos, e eu também não sei se ela é um objetivo de seleção no sentido dela ser calculada exatamente com base em modelos bioeconômicos, em equações de lucro, enfim, são índices que nós usamos para classificar os animais com base numa distribuição de pesos entre as características, e dessa forma a gente procede à seleção, à classificação dos animais. E o ponto-chave do trabalho do Hazel foi mostrar que ele consegue calcular os valores de B, que falta para ele calcular o índice de seleção. Para ele calcular esse valor de I, ele precisa chegar nos valores de B, já que os valores de X são os fenótipos. O fenótipo ele mede, ele precisa saber qual que é o valor de B. E ele fez isso com essa equação, que parece inofensiva, mas até chegar nela dá bastante trabalho. Mas vamos partir desse ponto aqui. E para ilustrar esse exemplo, eu vou mostrar um trabalho que foi feito pelo André Grion. Acho que é um trabalho muito bem feito, lá da equipe do Instituto de Zootecnia, que ele junta várias coisas. Um trabalho bem feito, um trabalho feito no Instituto de Zootecnia, que eu tenho uma admiração profunda pelo trabalho que eles fazem. Eu acho que tanto a equipe que começou os trabalhos, quanto a equipe que continua hoje, tem uma contribuição muito grande para o melhoramento das raças equinas, e esse trabalho tem todos os parâmetros que nós precisamos para fazer esse exemplo. Então aqui ele tem a média das características. A gente vai considerar aqui o peso desmame, o ganho médio diário pós-desmame e o consumo de matéria seca, tá certo? Eu tenho aqui uma matriz de variâncias e covariâncias. No melhoramento a gente está bastante acostumado a falar disso. E aí, com base nesses dois conjuntos de dados, eu simulei a população lá do Instituto de Zootecnia. Então, cada grupinho aqui de características, ele representa, cada bloquinho ele tem a distribuição do peso a desmama, do ganho médio diário pós-desmama e do consumo de matéria seca. Infelizmente, o pessoal do IZE nunca deixou eu trabalhar com os dados do IZE. Então, eu acabo... Não, Maria Eugênia. Põe nome dos dois. Não. Então eu simulei só para a gente fazer esse exercício. Eu simulei uma população de 2.500 animais. A gente sabe que o tamanho da população é diferente, mas apenas para os gráficos ficarem bonitos. E aí,
O trabalho também apresenta a matriz de variância e covariância genética ativa, que permite calcular a herdabilidade das características, 0,25 para peso de mama, 0,44 para ganho pós-desmama e 0,50 para consumo de matéria seca. E também, aí aqui eu já usei a criatividade, assumi que era fácil calcular os valores econômicos das características e coloquei aí esse número, que o aumento de 1 kg no peso de mama dá R$ 2,00 de lucro, que o aumento de 1 kg ou de 1 grama no ganho médio diário dá 2 centavos de lucro e que reduzir o consumo de matéria seca me dá 90 centavos de lucro. Foram valores que eu coloquei só para a gente proceder com o exercício. Então vamos lá. Aqui está a população simulada, então peso de mama 185, ganho médio diário 900 gramas, que é o que estava no trabalho, e o consumo de matéria seca de 6 kg por dia. Vamos tentar trabalhar com essas características, vamos usar uma ferramenta para a gente ver onde nós chegamos com o processo de seleção. Então, para aplicar essa equação, né, que o Reiser desenvolveu, eu coloquei os números que estão dados no trabalho, são números que nós, do melhoramento, tentamos obter rotineiramente, não é algo tão simples, a gente tem que tomar muito cuidado com a estrutura do banco de dados, com a confiança do banco de dados e com as metodologias, mas que nesse caso aqui vamos assumir que eles estão corretos. Então, a gente calcula, né, a partir resolvendo essas equações, qual seria o valor de B para eu ponderar o peso de desmama e qual seria o valor de B para eu ponderar o ganho médio pós-desmama. O que eu faço então? Agora eu tenho uma equação onde eu vou resumir os dados de peso de desmama e de ganho médio dos animais num único indicador. Claro que isso pode ser feito com um número maior de características, vamos tentar manter a simplicidade. E aí é isso aqui. A gente tem nessas 3 primeiras colunas as características que foram medidas nos animais e na quarta coluna o índice, que é a combinação da primeira com a segunda. Isso na prática pode ter várias escalas, mas essa aqui ela vai servir para nós. O que a gente faz? Classifica os animais com base no índice, assume que todo mundo vai estar disponível para a seleção, que todo mundo vai estar fértil, que todo mundo vai se reproduzir, que a gente não vai ter problema nenhum na seleção e na reprodução dos animais. E aí a gente tem isso aqui. Eu simulei uma situação onde eu selecionava 5% dos animais. Então, naquele grupo de 2.500, peguei os 5% melhores. Olha só quanto a gente conseguiu ganhar de peso de desmama. A gente saiu de uma média, esse aqui é o nosso diferencial de seleção. O quanto os indivíduos selecionados são melhores do que o grupo de referência deles. A gente saiu de 185 para 229 quilos a desmama. A gente saiu de um ganho médio diário pós-desmama de 900 gramas para algo em torno de 1 quilo, mas tem uma consequência. E essa é a consequência que a gente vai ter que lidar quando a gente começa a trabalhar com eficiência alimentar ou usa um índice que não contempla essa característica. Como fazer para incluir nesse processo a seleção ou a modificação de uma característica que tem uma correlação desfavorável com as características que são usadas principalmente no processo de seleção. Então, o que a gente quer, pensando em eficiência alimentar e pensando em uma característica que a compõe, no caso aqui o consumo de matéria seca, é promover uma mudança genética de forma a levar a média dessa característica no sentido favorável também. Isso aqui parece ser uma situação bastante real. Você seleciona para aumentar o crescimento, você vai ter um resultado no sentido de aumentar o consumo. Aqui. Uma dúvida. Se eu pegar o consumo de matéria seca 6,98 e o peso de desmama 229, fizer essa conta, ele foi mais eficiente, ou seja, consumiu menos por quilo do que o 6,64 por 185. Agora vamos ver. Perfeito. Aí a gente vai voltar para a situação da característica de conversão. Quero incluir uma característica de conversão aqui, que teoricamente eu tentei desmistificar ontem. Agora a ideia é a gente tentar fazer o seguinte: será que é possível
usar alguma técnica para mudar as duas características aqui e deixar a outra pelo menos aquela ideia de mexer ou no numerador e deixar o denominador constante, eu acho que é aqui que a gente vai. Mas tudo que a gente faz no melhoramento, a gente tem que fazer uma análise. Porque, às vezes, eu posso mexer usar um determinado procedimento e ele não ser suficiente. O que eu vou mostrar aqui para vocês é um exemplo de uma estratégia que pode ser usada. Aquele trabalho do Hazel, ele é de 43. Esse aqui é um outro trabalho de 1970, onde eles propuseram o que eles chamavam de índice de seleção restrito, que é um índice de seleção onde você determina pontos que não podem ser mexidos ou determina uma certa margem de alteração para uma característica ou até mesmo que ela fique constante. Esse método, ele, sempre que você faz uma determinada restrição, uma exigência, você acaba perdendo um pouco de algum lado. Então a gente não pode esperar que, ao fazer algum tipo de exigência, algum tipo de restrição no processo de seleção, eu vou continuar ganhando a mesma quantidade em tudo. Então, o que eu quero que fique claro para vocês é só para mostrar que existe uma estratégia de promover a seleção para algumas características sem alterar outras. Naturalmente, eu tenho que fazer uma análise muito mais completa para saber se para essa situação, se para esse cenário, o negócio vai funcionar. Então, olha só, o que aqueles autores fizeram foi simplesmente uma reestruturação daquele sistema de equações que o Hazel desenvolveu para colocar limites, para colocar travas na estimação dos coeficientes usados para classificar os animais. Não vou entrar em detalhes sobre como chegaram nessas travas, vou só mostrar o que seria então um novo índice de seleção com a restrição de que eu não deveria alterar uma terceira característica, que nesse caso é a média do consumo. Então esse é o nosso novo cenário. E aí o que aconteceu? Eu fiz o mesmo procedimento. A gente teve uma alteração no peso de mão, menor do que no cenário anterior, e a gente conseguiu manter o consumo de matéria seca dentro da média que a gente estava estabelecido. Tá certo? Mas aí Oi? o ganho vai diminuir. Tá. É aí a consequência que a gente tem que analisar. Tá certo? Eu peguei uma base de dados real, parâmetros genéticos reais, fiz a simulação a partir dele e a gente chega nesse tipo de cenário. Tá certo? A gente chega num cenário em que eu consegui manter algumas coisas constantes, mas eu tive perda em algum momento. E aí a gente tem que ver isso caso a caso. O que eu preciso fazer? Eu posso seguir dessa forma. Se o meu sistema de produção limita a oferta de matéria seca, eu vou perder de algum lado. Tá certo? Agora, se o sistema não limita, eu posso ser mais flexível, posso fazer seleção preocupado só com o peso e o sistema vai integrar. Tá certo? Então, pessoal, a ideia isso aqui foi só um exemplo para mostrar que a gente tem como colocar travas no processo de classificação dos animais para que a gente identifique aqueles que atendam certos requisitos, desde que, obviamente, continuem valendo a pena dentro da minha situação. Pode falar? Então, esse está certo. Então, animal com alto potencial, 222. Um local com menor disponibilidade de alimento, ganha menos. O alimento vai limitar. Nesse caso, o alimento limita eles. E aí Ele digamos assim, ele largou melhor, mas ele tinha uma exigência que não era atendida pelo sistema. Então, assim, talvez não seja o cenário, assim, confesso que não era o cenário que eu queria que aparecesse, mas foi o cenário que os dados levaram. E biologicamente está correto. Perfeito, né? Mas a gente não consegue fazer com que as coisas sejam sempre certinhas.
Mas né? se você observar aquela outra simulação que você fez, aumentou o peso em quase 40% Uhum. e aumentou o consumo em 5%. Perfeito. Então a gente tem que avaliar criteriosamente o que a gente quer. A gente tem opções. O Exatamente. negócio é, nós temos opções. Os programas de melhoramento podem oferecer isso para os seus clientes e a decisão precisa levar em consideração o sistema que se trabalha. A gente está fazendo a genética para um determinado ambiente e não alterando o ambiente para manter a genética que a gente sonha. E aí o que acontece? Isso tem consequências, tá certo? As coisas não são de graça no melhoramento. Às vezes a gente tenta, uma coisa que eu falei ontem, né? A gente tenta achar explicações onde os caras que são especialistas em nutrição não sabem, os caras que são especialistas em fisiologia não sabem, e nós vamos lá e começamos a propor hipóteses e tentar explicar. E não é assim. A gente também chega em pontos que são difíceis de tratar. Isso aqui, pessoal, eu posso expandir para um número muito grande de características, enfim. Cada situação vai levar a uma decisão. Eu acho que a gente não pode tentar tomar decisão sem dados na mão, sem pelo menos uma expectativa do que vai acontecer. Certo? E aí o que acontece? Quando que isso é válido? Quando eu tenho parâmetros genéticos bem estimados, quando eu tenho dados bem coletados, quando eu tenho um método que vai fazer as coisas, né, que eu vou aplicar correto. Caso contrário, eu não tenho condições nem de acreditar nesse cenário que é proposto. Tá? E aí, aquelas falhas que nós temos no processo de coleta de dados, aquelas falhas que a gente tem de animais que eventualmente saem do processo de seleção, os resultados que eu poderia ter com isso aqui, eles já vão ser influenciados. Certo? Mas a mensagem que eu queria passar com isso aqui é: eu posso, dentro do processo de seleção, dentro do processo de classificação dos animais, colocar travas para que o meu classificador me ajude a melhorar aquilo que eu quero e não prejudicar outros elementos. Eu poderia fazer isso para peso ao nascimento, eu poderia fazer isso para efeito materno, que é uma coisa que a gente sabe que às vezes o pessoal está exagerando, né? Por exemplo, isso é combinado com o CAR. O CAR vai mostrar o quanto que o residual é menor. Então, a exigência de resíduo é menor para um ganho que você quer. Isso aí vai mostrar o quanto que a tua mantença é exigente. Esse indivíduo tem uma exigência de mantença muito grande do que o outro. Então, isso combinado com o CAR. Se eu mostro que o indivíduo tem um CAR pequeno e você mostra que esse tem uma exigência muito grande, eu posso usar isso combinado. Mas olha só, aqui a gente está pensando em média de rebanho. Eu estou usando um classificador, eu vou selecionar os animais e eu analisei a média dos animais selecionados. Eu não entrei nas minúcias dos animais ainda. Mas aqui está mostrando que essa média, essa turma aí tem uma exigência de mantença muito grande. Se ele teve um consumo igual e um GMD menor, isso foi tudo para mantença. E aí como é que vai ser o resíduo dele? A restrição alimentar limitou, né? Eu, por exemplo, eu acho que minha mantença é gigantesca. É uma boa explicação para comer bastante. Não, eu como pouco, minha mantença. Eu perdi 1 quilo, tem que correr ontem. A turma do restaurante já está lá. Voltando para terapia. Mas só para olhar que isso aí está me dizendo que a mantença desses indivíduos a mantença é muito grande. Vamos pensar assim, a gente usou um indicador, eu não consigo, esse grupo dos 222, em relação ao grupo dos 185, provavelmente tem uma mantença maior. Então saíram da fase de desmame mais pesados. Se a condição ambiental, e isso é um pressuposto do sistema, vai ser a mesma, eles foram criados sob as mesmas condições, porque eu tive que medir os fenótipos, alguma coisa aconteceu. Tenha sido um aumento da exigência de mantença, ou às vezes às vezes o animal não é um bom ganhador de peso, enfim, eu posso ter uma série de situações. Só lembrando que a exigência de mantença é em função do peso vivo médio do peso metabólico. Então aumentou o peso.
exigência de manutenção em quilos por ganho, ela pode ser em quilos, por quilo de peso metabólico pode ser menor. Mas a exigência de manutenção do animal mais pesado ela é maior. Entendeu? Tudo bem, assim. Mas é bom. Por que nesse outro cenário? Na verdade, assim, gente, isso aqui é cenário que o computador escolheu os animais, só para. Vou falar a verdade. Outra coisa que entra aqui, pesa muito aí o valor econômico do peso a desmama relativo com o ganho médio diário, porque tem que manter o consumo. E se o valor econômico ficou maior que o peso, ele vai jogar aquele consumo mais para aumentar o peso do que para aumentar o GMD. Talvez por isso que caiu o teu GMD. Se tu tivesse um valor econômico maior para o GMD em relação ao peso a desmama, pode ser que não aumentasse tanto o peso a desmama. Então você ganha. Perfeito. Então, obrigado, Fernando. Então é um jogo de números que você tem custo, você tem aspectos biológicos, aspectos relacionados com a própria característica e que vão determinar para que caminho que você vai. Então, se a gente não tem esses números de maneira confiável, você não consegue tomar decisão dentro da operação. Mas bom que mostra o trade-off se for optar por um outro, esse modelo essa aqui. Guarda esse desconforto que vocês estão agora para a hora do debate. Vai ser ótimo a gente poder. Não, já estou acabando, já estou enrolando só. Deu certo a combinação. Pessoal, mas só para falar um pouco sobre o processo de seleção. Então, o processo ele tem vários estágios. A gente não espera o animal chegar lá com 18 meses apto à reprodução para tomar a decisão. Tá certo? Os gabirus vão ser descartados no começo, o animal ruim vai ser descartado, né, no começo, depois alguns não vão emprenhar, vão ser descartados também. A gente tem dentro do processo, como eu já falei e repito porque isso vale a pena ser repetido, a gente tem elementos que são classificatórios e elementos que são eliminatórios. Tá certo? O animal que às vezes tem um problema, sei lá, de aprumo, alguma coisa de casco, ele é eliminado. Tá certo? Então algumas coisas são classificatórias, eliminatórias, e não faz sentido nenhum a gente tentar que um número, ou que às vezes o olho isoladamente decidam sobre o futuro do animal. É tão bobo às vezes a gente ficar tendo que responder às pessoas: olha, esse animal é bom de número e ele é ruim de morfologia. O número serve para algumas características. Não, assim, dentro da maioria dos índices, né, que são classificatórios, eu não estou colocando indicadores de morfologia ou qualquer coisa. E mesmo se tivesse, com aquela possibilidade de que alguns defeitos podem ser compensados, você poderia ter um animal que é muito bom nesse conjunto de todos os números, mas que às vezes tem um defeito. Né? Eu, por exemplo, tenho um dedo torto. Né? Então, assim, todo mundo tem um defeito. É o único. Não, na verdade não é o único. Não é o único. Eu tenho dois. Pessoal, mas o negócio é o seguinte: a gente tem uma série de ferramentas para usar para tomar a decisão de melhoramento. Não faz sentido a gente ficar tentando usar um único indicador para classificar o animal. A gente tem que ser sistemático, tem que ter um processo sistemático para avaliar, para tomar decisão quanto ao animal. Mas você olhar um indivíduo, olha, a genômica falou que ele é bom, mas olha que bicho ruim. Cara, a genômica serviu para avaliar um conjunto de características. O seu olho está olhando outras características. Não é a genômica que está ruim, é você que não está conseguindo integrar as duas coisas. E o melhoramento é um negócio assim, sensacional quando a gente começa a entender que ele é um processo, que ele tem uma sistemática e que ele serve para achar o melhor animal para cada ambiente. É isso, tá certo? Pessoal, obrigado mais uma vez. Muito obrigado. Acredito que temos agora bastante coisa para pensar para os nossos debates.
Nosso momento à tarde de debate, pessoal, peço que todos participem, que estejam presentes, vão guardando todas essas informações, questionamentos, reflexões, para que a gente possa fazer muita coisa boa, tá? Agora teremos então o nosso café da manhã, convido a todos para o nosso coffee. Teremos um coffee de 20 minutos, depois voltaremos com a continuação do painel. Muito obrigada.